Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 14.3, exercício número 75. Vamos anunciado. Verifique se a função u igual e elevado a menos alfa ao quadrado k ao quadrado t, seno de kx, é solução da equação de condução de calor. O T é igual a alfa ao quadrado, U de xx. Ou seja, para verificar se é função, eu preciso aqui da primeira derivada de T e da segunda derivada da função em relação a x, para substituir na equação de condução de calor e verificar se há uma identidade aí nela. Então, a gente vai pegar ali a função u, tá? A função u é igual a e elevado a menos alfa ao quadrado. Aí a gente tem k ao quadrado vezes t, vezes o seno de kx, tá? Então, reescrevi aí para ficar mais fácil de visualizar. A gente, primeiramente, precisa derivar em relação a t. O t está só aqui nesse termo. Então, a gente vai fazer aí u de t, derivando 1 em relação a t. Então, derivada desse termo, a gente tem que usar a regra da cadeia. Derivada da exponencial, ela mesma, e elevado a menos alfa quadrado k quadrado t, vezes a derivada do expoente. A derivada aqui do expoente fica menos alfa quadrado k quadrado, a derivada do t, que é 1, tá? Vezes esse termo aqui se torna constante quando eu estou derivando em relação a t, ou seja, seno de kx. Então, a gente tem aí, reescrevendo aqui o de t, vai ficar igual. Vou escrever esses termos constantes primeiro, então, menos, aí, alfa ao quadrado, k ao quadrado, e elevado a menos alfa quadrado, k quadrado t, que multiplica o seno de kx. E vou agora fazer segunda derivada em relação a x, né? Aqui para substituir nesse termo. Então, primeira derivada em relação a x, né? O x só está aqui nesse termo, né? No termo do seno. Esse termo se torna constante. Então, copia e elevado a menos alfa quadrado, k quadrado, t. Aí aqui usa a regra da cadeia. Primeiro deriva a função seno. A derivada do seno é cosseno aí de kx, vezes a derivada do que está dentro do seno, derivada de kx, copia o k, derivada de x fica 1. Então, reescrevendo aqui o x, né? Esse k é constante, então fica k elevado a menos alfa quadrado, k quadrado, t, que multiplica o cosseno de kx, para não pensar aqui que cosseno de k quadrado, tá? Então, a gente tem aí a derivada ux, agora a gente deriva mais uma vez em x, o xx. Então, aqui esse termo é constante, copia, a gente k elevado menos alfa quadrado, k quadrado t. Aí aqui a gente vai ter derivada, primeiro deriva o cosseno, derivada do cosseno é menos o seno, aí o seno de kx, vezes a derivada do que está dentro, a derivada de kx, o k é constante, a derivada de x fica 1. Então, a gente tem aí que a segunda derivada em relação a x, o k vai multiplicar com esse k, o menos vem para cá, fica menos k quadrado. Aí a gente tem e elevado a menos alfa quadrado, k quadrado t, que multiplica o seno de kx. Aí eu vou pegar a equação da condução de calor, vou reescrever aqui, que é u de t tem que ser igual a alfa quadrado vezes u de xx. Então, a gente vai escrever aqui, a gente tem u de t, que é menos alfa quadrado, k quadrado, e elevado
a menos alfa quadrado K quadrado T, que multiplica o seno de kx. Esse é o U de T. Aí a gente tem que ser igual a alfa quadrado aqui, que multiplica aqui a segunda derivada em x, que é todo esse termo aqui, menos k ao quadrado, e elevado a menos alfa quadrado k quadrado t, que multiplica o seno de kx, tá? Então, a gente pode observar aqui, né, que a gente tem, ó, alfa quadrado desse lado. Se a gente fosse fazer a simplificação, alfa quadrado simplifica com alfa quadrado desse lado. Aí, o seno de kx simplifica com o seno de kx desse lado. O e elevado a menos alfa quadrado k quadrado de t simplifica com esse desse lado. O k quadrado simplifica com a quadrado. O menos com menos. Chega na relação de 1, né? Elemento neutro desse lado é igual a 1, ou seja, tem uma identidade, né? Todos os termos aqui satisfazem, eu chego na relação que 1 é igual a 1, verdade? Então, essa função satisfaz a equação de condução de calor, aí, dada por UT igual a alfa quadrado, UXX. Bom, espero que tenham gostado da resolução e eu aguardo vocês em um próximo exercício. Até mais!